ele mudou a maneira de colocar o homem. Ele falou, olha, esse negócio de instintos, eu não sei onde está, eu não sei, sabe assim, não, o homem é um ser biológico, social, psicológico, ele tem muitas necessidades e essas necessidades precisam ser supridas dentro do meio onde ele está. Esse ser, ele vai, quanto mais ele tem sensibilidade, quanto mais ele está sensível, mais ele vai entender a sua necessidade e entendendo a sua necessidade, ele vai fazer frente a elas. O que acontece? Se eu aprendi, né? Se eu aprendi o tempo inteiro a ser maltratada, eu estou atendendo uma mulher, ela é psicóloga, inclusive, tem 55 anos, e ela veio, né? Ela veio pro consultório agora, numa situação onde ela trocou de chefe, e ela precisa, né? E esse chefe agora, esse chefe é uma pessoa muito suave, uma pessoa muito doce, uma pessoa que confirma, uma pessoa que dá suporte para ela. E antes ela tinha um outro chefe que era uma pessoa extremamente grosseira, extremamente temperamental, e ela começa, né, no processo ela vai se dando conta que ela não consegue receber, ela não consegue, o receber ativa muito, deixa ela muito ativada, deixa ela descontrolada. Por quê? Porque ela aprendeu a conviver com o ruim. Quando eu aprendo a viver, se eu vim de um lar onde eu aprendi a ser desconfirmado, se eu vim de um lar onde eu aprendi que bater, que xingar, que ser maltratado é o corriqueiro, eu não estou sensível a isso quando eu encontro um companheiro ou uma companheira. Eu acabo fazendo o quê? Eu acabo, de alguma forma, ficando com aquilo que é familiar para mim. Eu fico como parecido comigo. E tem uma outra coisa ainda que tem muito a ver com a gestalterapia, que é são intervenções, né, são suporte para muitas intervenções. A gente busca finalizar aquilo que de alguma forma não ficou completo, né? Então o que acontece? Eu não sei porquê, né? Você invoca Deus, invoca a natureza, invoca o que você quiser, mas nós temos um chipzinho dentro da gente que a gente não foi feito para o maltrato. A gente não foi feito para viver situações que não nos deixa bem. E quando isso não acontece, a natureza busca a perfeição. Então eu vou buscar. Então veja lá, eu fui abusada seguidamente, né? Eu fui abusada seguidamente lá na minha primeira infância por um pai ou por um padrinho que frequentava a minha casa, e isso ficou ali, ficou. Eu até tenho eu postei alguma coisa assim que teve uma repercussão legal, que é assim, né? Quando a gente tenta reprimir algo que tem a ver com afetivo, isso tem o mesmo destino daquilo que acontece quando a gente tenta enterrar um cachorro com o rabo para fora, fede, né? Então tudo aquilo que a gente tenta enterrar, então tá bom, nem lembro mais, ficou lá para trás, mas só que aquilo ali tem uma energia e tende a fechar. Essa situação que ficou mal resolvida, que ficou mal acabada, aí eu vou buscar o quê? Né? A gente fica com a ideia de que o carente ou a carente, o que a gente vai buscar o carente ou a carente, né? Como companheiro ou como ambiente de trabalho? Aí a gente vai buscar alguém que seja legal, alguém que seja suportivo, alguém que seja... Tudo mentira. Essa história da gata borralheira é só invenção. A gata borralheira, pode ter certeza, ela não sai do borralho. A gente pensa que a gente quer um cuidador, a gente não vai buscar o cuidador ou a cuidadora, a gente vai buscar alguém bem parecido com aquilo que de alguma forma nos feriu. Ai, agora eu tenho a chance de fazer certo. Lá atrás não deu certo. Lá atrás eu não consegui. Agora eu consigo. Então, isso, né, tipo assim, a gente vai buscando fechar situações que de alguma forma não foram bem fechadas, não desceu redondo. Sabe aquela experiência que não desce redonda? A gente vai pela vida e a gente daí se enrosca com um chefe difícil, a gente se enrosca com um companheiro difícil, a gente dá poder para uma cunhada que não tem nada a ver com a tua vida, mas daí você dá poder para ela, e daí você começa
aquelas vivências infernais. A gente vai empoderando alguém porque a gente precisa viver aquele cenário inicial para fechar essa situação. Daí a gente fala, mas por que não dá certo isso? Né? Se fosse tão fácil assim, né? Não, por que não dá certo? Porque quem está ali para tentar fechar isso não é o adulto de hoje, é aquela criança que foi um dia. Então, o que é Gestalt? O que a gente busca? A gente busca, de alguma forma, fazer com que essa criança que um dia foi, que lá ela não pôde reagir, que lá ela não pôde sair correndo, porque lá ela dependia agora, na situação de agora, então a gente vai procurar fazer com que ela vivendo, e a gente usa muito, muito, muito a fantasia, né? Porque, na verdade, o material que a gente, todo evento psicológico, ele é fantástico, ele tem a ver com a fantasia. Então a gente vai levar a pessoa para a fantasia e vai pedir para que ela ou viva, né? A gente tem muitos trabalhos onde a gente propõe, né, uma historinha, e você, né, propõe uma cena e você desenvolve a história que você quer, e no desenvolver a história que você quer, por exemplo, né, eu peço, seja um animal, né? Ah, eu sou um jacaré, eu sou verde e eu toco violão e o violão tem só 2 cordas e todo mundo ri de mim. E como é que é esse público que ri de você? Ah, todo mundo olha para mim e fica me apontando e quando você vê, a pessoa está ali falando dela e a gente dessa forma evita a resistência, porque talvez ela não falaria dessa forma, né? Ela não chegaria para uma consulta e já contaria o que ela tem que falar. Essa pessoa que eu estou comentando, que eu comentei com vocês, que é uma pessoa mais velha, né? Mais velha, 55 anos, né? Mais velha, sei lá, é novinha. Essa pessoa, né? Quando eu peço para ela, né? Quando eu peço para ela entrar nessa fantasia de ser um animal, ela diz assim, eu sou, né? Tipo assim, ela vê um cavalo branco, né? Puxando uma carroça que tenha assim as madeiras pesadas, né? E o que ela esse cavalo que tem a madeira pesada, quando eu, né, são várias fases do experimento, quando eu peço para ela conversar com esse cavalo, para entender um pouco desse cavalo, esse cavalo está ali e o dono dele mantém ele o tempo inteiro com essa carroça nas costas, porque ele nunca sabe a hora que vai precisar dele. E daí eu retorno e digo, experimenta dizer, veja se combina dizer, eu preciso de você sempre à minha disposição, você precisa fazer o que eu quero. Aquilo bate com né, faz uma ressonância incrível, né? Estou à sua disposição, né? Preciso de você disponível o tempo inteiro. Então, isso faz com que essa pessoa olhe para toda a história dela e comece a se dar conta de quantas relações ela já viveu, de quantas situações ela se colocou, aonde ela ficou vivendo esse script que é, fico à sua disposição, estou à sua disposição. Então, o que a gente vai fazer, né? A Gestalt, ela vai buscar, né? Ela vai buscar sempre fazer com que você sinta de uma maneira diferente aquilo que é teu familiar e que talvez você não tenha conseguido colocar em palavras, né? A gente usa recursos como, até a semana, foi no começo do mês, eu estive na PUC dando uma palestra como essa, assim, e tinha uma menina que ela estava na frente, assim, uma das carteiras assim na frente, e ela fazia assim né, ela estava assim com o pé, né, assim, desse movimento. Aí eu pedi para ela, né, tipo assim, parei um pouquinho e falei, intensifica esse movimento que você está fazendo, né, fecha os teus olhos e intensifica esse movimento. E ela começou a intensificar, daí a pouco eu perguntei para ela, veja o que te veio. Nossa, meu pai falando assim, vamos. A vida pede passagem. Vamos. E daí, a partir daí, ela começa a contar, né, de como é o clima, de como o pai é uma pessoa forte, agressiva, não tem muito espaço para as pessoas, como ele é impositivo e tal. Então,
ela não veio exatamente com o tema. A Gestalt trata daquilo que é óbvio. A gente não começa necessariamente com uma anamnese, né? A gente até pode começar com uma anamnese, mas eu posso, diferentemente de algumas outras, né, de algumas outras abordagens, eu posso, por exemplo, né, não conhecer nada da pessoa que está aqui, e eu vou, a partir do que ela está, né, tipo assim, do que ela começa a me trazer, eu vou fazendo intervenções aonde, buscando qual é o tema. A gente não... Pode falar. A relação do recalque na psicanálise é muito parecida com essa relação que você traz da memória, né? Então, tipo, como é que a Gestalt trata o inconsciente? Olha, a gente trabalha com a seguinte ideia: o inconsciente é aquilo que você não colocou sua atenção, tá? Então, isso que eu não coloquei minha atenção, isso vai se tornando, e eu não coloco minha atenção, até porque, por exemplo, vou te contar um exemplo, né? Um exemplo, assim, uma mulher que aprendeu que para ela ter um bom casamento, ela precisa ter um homem mais velho, ela precisa ter um homem supridor, ela precisa ter um homem amoroso, ela precisa ter... Ela casa com todas essas condições. O que acontece? Quando ela vai para o casamento e se depara com um homem difícil, um homem misógino, um homem que desqualifica, um homem... Então, ela não consegue nem pôr atenção nesse desmando, porque ela tem uma ideia fixa que é: eu casei bem, eu casei bem. A ideia, por exemplo, a gente trabalha com a ideia que a gente não reprime nenhuma emoção. A gente não reprime nenhuma emoção. A gente reprime a expressão delas, né? Tudo aquilo eu vou de alguma forma expressar, não da maneira que deveria. O Fritz vai trabalhar com a ideia de que as emoções, de alguma maneira negligenciada, né, na nossa cultura, elas são fundamentais para a nossa saúde emocional. Do mesmo jeito que eu preciso dos meus olhos, meus ouvidos, minha boca, preciso, né, para o ambiente físico, eu preciso também das emoções para o ambiente relacional. Então ele vai trabalhar com a ideia de que nós temos raiva, medo, alegria e tristeza. E todas essas emoções, elas precisam ser colocadas no nosso aparato muscular, tá? Então, o que acontece? Tanto a psicanálise, Freud, no final da vida dele, ele começa a se dar conta de que a sexualidade, os impulsos sexuais são importantes, mas ele começa a se dar conta de que tem uma outra repressão muito mais séria, que é da agressividade. E o Fritz parte muito daí, entendeu? Ele parte muito da ideia de que a agressividade é algo assustador para a gente expressar. E daí o que acontece? Quando eu começo a não botar para fora a minha agressividade, o que eu faço? Ela vai sair de alguma forma. Ela vai sair em forma de retroflexão, que eu vou ficar tensa, ela vai sair em forma de enxaqueca, ela vai sair em forma de doenças psicossomáticas. Eu vou, de alguma forma, expressar, não da maneira como... não como a maneira que seria a saudável. Então, tudo, não sei se eu sou clara, mas tudo que diz respeito à repressão, ela só é entendido como repressão enquanto não foi colocado atenção. Entendeu? Por isso a ideia da terapia da concentração. Quanto mais atenção eu vou colocando, quanto mais foco eu vou colocando, mais perto eu chego daquilo que eu não prestei atenção. Eu posso não ter prestado atenção, por exemplo, nesse maltrato, nessa desqualificação, estou usando o exemplo do casamento. Ou eu posso não ter colocado atenção, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa nasce com uma determinada, um mal físico, um defeito, alguma coisa assim, né? Mas na casa ninguém fala sobre isso, porque afinal de contas, né, o mais importante é a cabeça. O mais importante é a cabeça. E é um segredo, né? Como que foi quando tua mãe viu que você não tinha parte do braço? Não, ela falou que o mais importante era a cabeça. Então, tudo que diz respeito à minha aparência, tudo que diz respeito à aparência física, tudo que diz respeito à aceitação, eu não vou pondo atenção. Eu coloco minha atenção em outras coisas e não ponho atenção nisso que é a repulsa que o amigo está fazendo, né? As
as crianças são cruéis, o afastamento que as crianças vivem. Não sei se eu te respondo. Sim. Mas no caso o recalque. O que você está se referindo quando você fala em recalque? É algo que eu prestei atenção, mas não suportei, e daí apaguei da memória. Então, quando você apaga da memória, você apaga do teu intelecto, mas você não apaga do teu organismo como um todo. Esse apagar, ele ficou como um vazio de informação. Ele não tem uma informação. E o que a gente vai buscar? Aquilo, se você apagou, porque de alguma forma isso fez com que você... Isso não te habilitava para aquilo que é fundamental para a gente, que é o contato. Tá? A gente precisa de aceitação. O ser dependente para a gente, depender para o ser humano, não é uma opção, é uma necessidade. Nós dependemos. Nós nascemos, a criança, não tem nenhuma criança que não nasça com os braços, sabe assim, com a tendência a abraçar, com a tendência a buscar o adulto. E nós precisamos desesperadamente do contato. Por isso que o rechaço, a rejeição é tão forte. Porque no primeiro momento, o não ser aceito para a gente é a questão de morte. Entendeu? A criança sabe que a não aceitação do adulto é morte para ela. Tem uma sabedoria organísmica aí que diz que ela precisa ser aceita. Então, hoje a gente vive a rejeição como se fosse algo ameaçador. Na verdade, não é ameaçador, porque eu posso, eu não dependo das pessoas mais, mas eu tenho essa memória. Então, essa memória, que ficou de alguma forma lá, ela não faz parte do meu intelecto, mas ela está presente em todas as minhas ações. A gente costuma dizer assim, que nós nos reconhecemos pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos, mas é muito difícil a gente se reconhecer pelas nossas atitudes, pelas nossas ausências, pelo movimento que a gente se coloca para trás em algumas situações. E é disso que a gente vai buscar dentro da Gestalt, E parece, e isso aos olhos, da intelectualidade, de alguma forma sugere algo muito simples, mas é muito mais, sabe, para você chegar a essa simplicidade, você tem que realmente, sabe assim, entender muito de como você vai fazendo esses movimentos de se afastar da realidade. É isso que você está perguntando? Porque eu fiquei curioso porque você falou que a reflexão é aquilo que eu não prestei atenção, Oi? Sim. Daí por isso eu entendo o recalque que é um ponto super importante nas psicanálises, nas abordagens, e é algo que foi prestado atenção, mas mesmo assim desapareceu. Então, só comparando com aquela tua afirmação de que eu não prestei atenção, por isso eu não lembro. Mas tudo bem. Veja só, é que a gente, quando a gente está mudando, a gente está falando de outro jargão. Quando eu falo de atenção, gente, eu não estou falando de atenção consciente. Tá? Eu não estou falando da atenção consciente. Deliberadamente eu não presto atenção. Isso não existe. Não é deliberadamente. Existe todo um sistema que, de alguma forma, me obriga a fazer isso. Você vai, a gente acaba... O fenômeno é sempre o mesmo. O jargão é que vai fazendo algumas diferenças. Eu sei que existe essa ênfase na psicanálise e eu realmente não consigo te acompanhar aí. O que eu posso te dizer desde essa perspectiva é assim, é como se realmente houvesse aquilo que é o inconsciente familiar ou a alma familiar, algo que faz com que... Pode falar. Eu perguntei para a senhora porque quando na psicanálise tem o discurso livre, a pessoa começar a falar, você precisa se hipnotizar, aquela relação toda que não deu certo. Aí quando a senhora fala que a Gestalt leva a pessoa ao imaginário, a fazer de conta que é alguma coisa, parece esse discurso livre, mas sabotando a vergonha dela de se expor ao médico. Então, é falar de um recalque, é trabalhar o inconsciente nessa situação, ou é falar de uma memória viva e consciente? Então, não trabalha no consciente, e sim o consciente, é essa pergunta. Olha, quando Freud abandona a hipnose, com que argumento ele abandona a hipnose? Ele abandona a hipnose dizendo assim, as minhas histéricas me mentiram. Eu não acredito mais nas minhas histéricas. Mas foi exatamente a hipnose que fez com que, de alguma forma, essas mulheres que estavam irrequietas lá
naquele hospital, que elas se acalmassem. Quando ele abandona a hipnose buscando a verdade. E o que a gente tem hoje? Hoje, por exemplo, o pessoal, isso não é da Gestalt, hoje o pessoal que tem falado do trauma, não interessa a verdade. A função da memória não é ser um guardião da verdade. A função da memória é organizar aquilo que eu vivi de uma maneira que eu possa compreender. Muitas vezes, né, eu vou ter lembranças que, quando alguém que conviveu comigo vai perceber que é uma memória construída, entendeu? Então, quando o Freud abandona a hipnose, foi sob o argumento de buscar a verdade. A gente não tem, inclusive, a Gestalt, ela é uma maneira, quando a gente utiliza essas técnicas, a gente está levando a pessoa a um leve transe hipnótico. A gente vai fazer isso, porque a gente fica com a ideia de que hipnose é aquilo que se fazia antigamente, onde as pessoas ficam meio mortas. Não é isso. Hoje, a definição da hipnose é muito mais no sentido de fazer com que a pessoa deixe de prestar atenção em todo o resto e ponha atenção em algo, que você está sendo levado, uma atenção mais concentrada. Pode falar. Isso. Naquela casa, com aquela pessoa. Isso. Tem um livro bem legal que é do Peter Levine, tá? O Peter Levine é o pai da experiência somática. E o Peter Levine, ele é um especialista, né? Ele é conhecido mundialmente como um especialista em traumas. E o Peter Levine, no livro, nesse livro que é maravilhoso, esse Despertar do Tigre, ele conta os eventos, né, de uma situação, quando uma mulher que ela é violentada, né, estuprada por um desconhecido, é amarrada numa árvore e tal, e ela vai misturando as histórias. Quando isso chega à consciência, né, vem com mesclas, entendeu? Tipo assim, a história que ela conta é suficiente para ela colocar a raiva para fora, para ela fazer o grito que ela precisou fazer. E uma coisa interessante, porque, veja, como que o Freud interrompe o trabalho dele? Ele interrompe o trabalho dele não prestando muita atenção no trauma. E hoje, a maioria das terapias, né, dessas terapias mais novas, a gente tem retomado o trauma de novo, entendeu? A gente tem retomado o trauma como ponto de partida. E o trauma, dentro desse jargão gestáltico, nada mais é do que a situação inacabada, aquela situação que não se concretizou, ou que você não conseguiu expressar a emoção que você precisava ter expressado. Por exemplo, numa situação, o trauma seria a sequela fisiológica daquilo que ficou de uma situação onde você se sentiu terrivelmente ameaçado. Tá? Então, o trauma seria o resíduo fisiológico daquilo que ficou numa situação onde você foi terrivelmente ameaçado. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, você vai numa situação como essa, onde você vai colocar a pessoa vivendo aquilo que ela não pôde viver naquela situação, aqui ela vai chorar, ela vai lamentar, ela vai falar forte, ela vai, de alguma forma, fazer o que não deu para ela fazer lá. E como a gente acredita, né, e nisso a Gestalt vai em direção à neurociência, porque o que a gente está falando? A gente está falando aqui do sistema límbico. A gente está falando aqui daquelas estruturas que não dependem da nossa lógica racional. O que a gente vive, os 0 a 6 anos, é o predomínio do sistema límbico. A gente ainda não tem estrutura neurológica para fazer o pensamento associativo. Tá? Então, quando a gente busca, né, essa lógica, e que eu acho que aí que talvez eu realmente não tenho essa pretensão, não tenho esse conhecimento para falar da psicanálise, fico o que eu tenho ouvido, porque eu tenho lido, mas tenho a impressão de que o Freud para porque ele buscava uma outra, ele estava interessado em algo que as histéricas lá me mostravam, que era um discurso que fazia com que, de alguma forma, né, elas pudessem colocar para fora aquilo que as atormentava.
O que a gente faz hoje é ir além, não só buscar essa coisa catártica, né, de fazer com que haja uma catarse, mas que haja também que haja também a construção de um suporte para fazer frente a isso. Não fica só é como se você tivesse que fazer um reprocessamento, você fazer uma ressignificação diferente do que ficou quando você não era potente para fazer isso. Nós temos uma questão também de ordem prática, né? Porque tem várias turmas aqui que tem atividade depois. Então, talvez se tivesse mais uma pergunta ainda para a gente poder estar finalizando daí. Pode fazer. Qual foi a sua maior dificuldade na questão prática da mensagem? Realmente sair de um paradigma muito diferente, que era essa coisa de ouvir a história e acreditar no que estava se falando, né? Eu lembro que a primeira sessão que eu assisti, né, de um trabalho assim, né, eu estava até lá no México, eu mandei um e-mail para uma amiga minha dizendo, olha, a teoria eu estou achando fantástica, mas a prática é uma M, porque é muito difícil, é outra pegada, sabe, assim, realmente não é o porquê, mas é a concretização. A gente nunca fica com a história contada, né? Eu vim aqui porque eu quero trabalhar a minha insegurança. Tá. O que eu fiz aqui? Eu peguei o verbo tornar-me seguro e transformei num substantivo que é a insegurança. Tá. Em que momentos você se sente inseguro? Como você sabe que você está inseguro? O que está acontecendo no teu corpo quando você se sente inseguro? Qual foi a última vez que você realmente pensou, olha, aqui eu estou inseguro? Conta para mim, fecha teus olhos. Qual é, lógico, gente, estou assim, fazendo síntese da síntese, né? Fecha teus olhos, quem está aí por perto? Quem que você, né? Quando você, né, tipo assim, se você realmente tivesse segurança, para onde você, o que você faria? O que eu estou fazendo? Estou aportando recursos, estou buscando formas da pessoa visualizar uma situação que até então era impensada para ela. Mas é uma prática que não é fácil, é uma prática bem difícil. Sim, sim. Não, é isso. Eu tenho essa impressão também que eu estou fazendo integrador naquele sentido. E lendo a teoria parece fantástico, mas aplicar a metodologia, eu acho que é uma questão. Isso. Só na prática para descobrir. Eu até tinha proposto pro Rui, falei, olha, se você quiser, a gente pode até, né, a gente pode até falar um pouco e eu poderia fazer um atendimento para que vocês vissem como é o atendimento. Mas daí tem questão prática, não sei o que tal. Mas fica ali, uma hora que vocês quiserem. Tem uma coisa. Se vocês quiserem, né, eu posso deixar meu telefone aqui? Eu vou deixar meu telefone e vou deixar o telefone lá do Instituto, porque eu dou um curso todas as quintas-feiras, das 7 às 10. Se vocês quiserem participar de uma aula, né, sem nenhum custo, para vocês verem como é o modelo, é bem legal, assim, pelo menos o pessoal tem gostado. Vou deixar meu telefone e vou deixar, eu tenho um site que é institutogestaltdecuritiba.com.br, tá? Tem uma página no Facebook também, que é Instituto Gestalt de Curitiba, e eu vou deixar meu telefone aqui, olha, vou colocar aqui. Depois do telefone, ó. Esse é o meu. Esse aqui eu atendo pelo Instituto. Gente, olha, tomara que eu tenha acrescentado alguma coisa para vocês. É pouco tempo, né, para a gente falar, mas muito obrigada de qualquer forma.